Quando nós cantamos sobre essa presença doce de Jesus, eu me lembro rapidamente pela a comunhão que Maria, as irmãs Marta e Maria, que todos nós conhecemos a história, mas a devoção de Maria, o interesse, a vontade de estar ali aos pés de Jesus, aquilo era tudo para ela. Não importava se naquele dia ia acontecer o mais rico banquete que Marta poderia prover, e ela, que sempre hospedava, essa família que sempre hospedava Jesus, ela sabia dos gostos de Jesus. Tenho certeza que se você souber, não é mesmo, vou convidar o pastor Maurício com a família para ir na sua casa, você tem que saber o que ele gosta, e você vai preparar não é mesmo, um prato preferido que ele gosta. Com Jesus não era diferente. Jesus se alimentava como nós, gostava de coisas gostosas como nós gostamos. Mas aquele dia Maria falou: não, eu sei que Jesus gosta dessa comida, mas eu quero estar na presença dele. Eu preciso estar na presença de Jesus, porque a minha alma tem sede dele. A minha alma está faminta. E ela é um exemplo para nós buscarmos ao Senhor. Aleluia. Gostaria que o irmão Evaldo me alcançasse uma águazinha, por favor. Esqueci de trazer. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Nesses dias que têm passado, nós temos ouvido os pregadores que ocuparam aqui essa tribuna falando sobre fé, sobre uma vida de fé. Crescimento da fé, sobre os heróis da fé. Começamos a estudar na sexta-feira sobre a vida de José, que também está ali na galeria dos heróis da fé. Não sei quantos aqui já atentaram para ver a vida desses homens, ou leram, ou conhecem a vida que eles tiveram no passado, e agora ali fazendo parte daquela galeria tão importante que é os heróis da fé, que está em Hebreus 11. Este ano é comemorado 499 anos da Reforma Protestante. O ano que vem será 500 anos da Reforma Protestante. Talvez nós não estamos assim tão ligados sobre esse fato, mas quando nós tomamos conhecimento, existe uma importância muito grande em lembrar desta reforma que aconteceu na vida da igreja daqueles dias. Desde aquele momento até agora muita coisa mudou, mas aquela semente plantada ainda continua dando frutos. E podemos afirmar que não foi em vão toda a luta, todo o alvo e toda a batalha pela renovação da igreja. Talvez nos nossos
nossos dias estamos precisando trabalhar sobre uma nova reforma na vida da igreja, na nossa vida, porque a igreja somos nós, e de repente Deus está falando com você que algo precisa de uma reforma na sua vida, no seu dia a dia, nas suas ações. Antes mesmo do monge Martinho Lutero, que foi o autor desta reforma, publicar suas 95 teses no dia 31 de outubro, amanhã, irmãos, de 1517, em frente à igreja de Wittenberg, na Alemanha, contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Esta data é oficializada com o início da reforma. Houve o que chamamos de a pré-reforma através de outras pessoas, de outros homens. Período este que vai do final do século XIII a meados do século XVI. Havia um cenário de doutrinas heréticas dentro da igreja. Gastos com luxos e preocupações materiais. Corrupção do clero, imposição de taxas aos estados e aos reis, bem como a imposição de indulgências ao povo. A igreja se afastava da Bíblia. A igreja estava cega para a sã doutrina. Todavia, o Senhor levanta alguns homens que não se acomodaram aos padrões heréticos ensinados pela igreja. Esses homens corajosos começaram a denunciar os erros doutrinários da mesma, e historicamente são chamados de os precursores da reforma. Então, estão entre eles Wycliffe, João Hus, Jerônimo de Praga, João Vessália e outros tantos que foram martirizados por pregarem a palavra da verdade. Martinho Lutero nasceu no ano de 1483. Fazia parte de uma família humilde, camponeses. Já era uma geração, 3 gerações de camponeses. O pai trabalhava numa mina de cobre. E a mãe, por terem muitos filhos, sempre estava ali cuidando da casa, dos afazeres domésticos. Não havia facilidade como nos nossos dias. Ela tinha que buscar lenha na floresta para acender o seu fogão. E o pai um homem muito devoto a Deus, sempre ensinando Martinho, porque ele nasceu no dia de São Martim, por isso que deu esse nome, Martinho Lutero. E foi batizado na igreja de São Paulo e São Pedro. E os seus pais o criaram no temor do Senhor, naquilo que eles sabiam, naquilo que eles conheciam. E o pai, vendo que o filho tinha uma facilidade para os estudos, era dedicado, aos 13 anos já enviou ele para outra cidade para estar seguindo, porque o sonho do pai era que o filho se tornasse um advogado. E Lutero era um homem temente a Deus, um jovem temente a Deus. Mas ele tinha dentro de si esse desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. E naquilo que foi passado, naquilo que foi ensinado a ele, ele fazia o melhor. Se falavam para ele que ele precisava ficar 2 horas ajoelhado ali para que os pecados fossem perdoados, ele assim o fazia. Martinho teve então um dia que nas portas da igreja, que era o lugar onde fixavam avisos diversos, pode voltar aquela, exatamente aí nós podemos ter uma ideia. Nas portas da igreja, as pessoas colocavam ali avisos.
Ah, a Dona Maria morreu. Ia lá, colocava um bilhete. E foi então nestas portas desta igreja ali na Alemanha que ele afixou as 95 teses escritas em latim que confrontavam os costumes e a doutrina da Igreja Católica Romana. Resumindo, ele estabeleceu 5 pontos, ou chamados pilares da fé, com base nas Escrituras, conhecido como os 5 sós. Somente a fé. Porque pela fé somos justificados diante de Deus. E o ensino que ele estava recebendo no colégio não era bem isso. Era de uma forma diferente. Que tinha outras maneiras de ser justificados, que teria que fazer muitas penitências. E aquilo talvez não era suficiente para o perdão dos pecados. Então os seus professores, os seus orientadores, sempre estavam impondo aquelas doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Mas ele descobriu, pela fé somos justificados diante de Deus. Somente a graça, porque pela graça somos perdoados por Deus. Somente a Escritura, porque a Escritura revela o amor de Deus em Cristo. Somente Cristo, porque é Ele que nos salva e que nos reconcilia com Deus. Aleluia! Somente a glória somente a Deus. A verdade é que desde a fundação da Igreja do Senhor Jesus, milhões de cristãos têm sido martirizados, a começar com o diácono Estevão. Os irmãos estão lembrados? E chegando até os nossos dias, muitos, milhares, milhões de cristãos têm sido martirizados por este nosso mundo. O que aconteceu com Martinho Lutero, que estava buscando a salvação através de boas obras, através da penitência. A história conta que um dia os outros monges o encontraram desmaiado de tanto jejuar, para que ele alcançasse que os seus pecados fossem perdoados. O que ele mais ansiava era ganhar, era ter uma Bíblia para ele só. Ele via de longe a Bíblia na mão de algumas pessoas. Aleluia pela fartura de Bíblias que nós temos hoje. Não é? Ele ansiava, ele desejava, e um dia ele conseguiu um superior dele, vendo o seu anseio, entregou para ele um exemplar da Bíblia Sagrada. E começou a estudar, começou a se dedicar, começou a pesquisar, começou a ler, e ele, então, com a ajuda do Espírito Santo, foi lhe mostrando quão errado eram os ensinos que ele tinha recebido. E quando ele descobre na palavra de Deus e lê que o justo viverá pela fé, e sobre a graça salvadora, ele queria que todo mundo soubesse. Ele não queria guardar aquilo para ele mesmo, mas ele queria que outros fossem abençoados, outros fossem impactados com aquela verdade. Então, a sua vida foi impactada. Nações foram impactadas, porque a palavra revela Cristo, o poder de Deus, que transforma o homem. E isso incomodou Roma naqueles dias. Então Roma passou a perseguir Martinho Lutero. Queria que ele se retratasse, queria que ele renunciasse àquelas teses, mas era a palavra de Deus. Como eu irei negar a palavra de Deus? Como eu não irei andar segundo a palavra de Deus? E eles procuraram matá-lo por diversas vezes, mas o Senhor o livrou. Os seus precursores foram mortos. Os seus amigos foram martirizados, queimados na fogueira, e outros enforcados. Existe uma das frases de Lutero bastante interessante,
que ele nos diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Irmãos, muitas vezes nós estamos correndo atrás de milagres, telefonamos lá para o Brasil, telefonamos lá não sei para onde, para mesmo atrás de um milagre. Você precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Amém. Aquilo que Deus está falando com você, mas que você vira a página e fala: isso não é comigo, isso deve ser com o irmão fulano de tal. E você corre atrás dos milagres. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Quase 500 anos se passaram, e se Martinho Lutero vivesse nos nossos dias, com certeza ele estaria confrontando nas portas das igrejas chamadas evangélicas, que eles estão fazendo com a palavra de Deus, com a sã doutrina, com tantos desvios que nós temos ouvido, que dói os nossos ouvidos e arde os nossos olhos de ver tamanha barbaridade que homens chamados de líderes, pastores ou mestres, apóstolos, bispos estão fazendo com a palavra de Deus, estão fazendo com o povo de Deus, o povo que está sedento, o povo que quer se alimentar, mas infelizmente estão sendo enganados, estão sendo ludibriados. Talvez, se Martinho vivesse nos nossos dias, estaria pregando outras 95 teses nas portas dessas igrejas, para que esses líderes se arrependessem. No preâmbulo desta carta, Paulo fala do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não há limitação nesse poder, pois Deus é onipotente. Aleluia! Deus é onipotente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é um poder destruidor, mas salvador. Não é um poder que mata, mas que dá vida. Não apenas vida física e terrena, mas a vida espiritual, a vida eterna. Não há salvação fora do Evangelho, pois o Evangelho é a boa nova de Cristo. O Evangelho trata do que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. De todo o que crê. Aqui Deus impõe uma limitação. Somente aqueles que creem podem ser salvos. Somente aqueles que colocam sua confiança em Cristo e o recebem como Salvador e Senhor podem receber a salvação. Grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, judeus e gentios são salvos por Cristo, da mesma maneira, pela fé. Pela fé. A fé não é um mérito, é um dom de Deus. Aleluia. Meus queridos, eu vos pergunto nesta manhã, qual tem sido o impacto do poder da palavra de Deus na sua vida? Qual tem sido o impacto do poder da palavra de Deus na sua vida? Desde que você o aceitou, desde que você o confessou como Senhor e Salvador. Você já parou para pensar em todas as implicações em entregar-se ao senhorio de Cristo para que Ele governe a sua vida? Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a aceitar o seu Filho como Salvador e Senhor para ter vida eterna. Não, o homem faz de livre e espontânea vontade. Ele ouve a mensagem da palavra de Deus. O Espírito Santo toca e mostra a ele esta necessidade. Você vai escolher ou você vai rejeitar. Você vai ter que decidir. Nós não podemos decidir por você. O seu pai não pode decidir por você. Você não poderá decidir pelo seu filho, pela sua filha.
Você pode avisar, você pode alertar, você pode... Tem a obrigação de ensinar o caminho aos filhos. Mas é ele que tomará a decisão. Por isso eu pergunto, qual tem sido o impacto do poder da palavra de Deus na sua vida? Como nós estamos vivendo? Eu creio na palavra de Deus. Eu aceito. Mas o que mais tem acontecido, o que ela tem gerado de ousadia para você viver como um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus? Ou você está vivendo como um mero religioso? Antigamente nós perguntávamos a certas pessoas católicas: você é um católico praticante ou nominal? Ele não sabia nem responder. Se ele era praticante ou nominal. Eu acho que... eu vou lá 2 vezes. Não é mesmo? No casamento de alguém, no funeral ou no batismo, 3 vezes. Hoje nós perguntamos aos crentes também: você é um crente praticante ou você é um crente nominal? Porque tem muitos que já são nominais. E que precisam acordar para esta realidade. Que tipo de cristão, que classe de cristão eu estou sendo? Porque há muitos que estão chamados cristãos dos nossos dias e têm a Jesus como o seu ídolo. Eles mesmos confessam com a própria boca: Jesus é o meu ídolo. Vão à igreja aos domingos, cantam, dão ofertas e não passa disso. E não passa disso. Jesus não é o Senhor deles. São eles que são os senhores das suas vidas, porque eles andam e vivem como querem. Como querem. Então Jesus precisa ser o Senhor da vida desses chamados cristãos. E esse tipo de vida eles acabam passando para os filhos, eles acabam passando para as pessoas que convivem com ele, para as pessoas que trabalham com ele. O que será que as pessoas irão ver na vida dessas pessoas? Assim como nós, eu falei em princípio que nós, quando falamos de adoração, a gente lembra de Maria aos pés de Jesus. Uma mulher temente, devota, que fazia aquilo com sinceridade. Quando as pessoas olham para nós, será que eles estão vendo em nós o verdadeiro cristão que serve a Deus, que a sua vida foi mudada, que a sua boca foi transformada, que as suas atitudes são diferentes? Ou é apenas um cristão de nome? Deus quer que hoje nós sejamos cristãos de fato e de verdade. Que o amem, que estejam dispostos a entregar as nossas vidas pela causa dele, pelo amor às almas perdidas. Mas muitos estão enganando-se a si mesmo e aos outros. Cristo é o poder de Deus que transforma o pecador em uma nova criatura. Somente Jesus tem o poder para transformar homens e mulheres pecadores, cheios de mentira, de impiedade, de injustiça, idólatras e outros tantos pecados que a palavra de Deus condena, em verdadeiros filhos de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E também falou aos Romanos: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos
dizendo, nós estamos confessando, nós estamos falando para todos, nós estamos falando para as regiões celestiais, que nós estamos morrendo para os nossos pecados, morrendo para este mundo e saindo dali como uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Uma nova criatura, uma nova identidade, para vivermos segundo a sua vontade. Portanto, é essa vida que temos que viver. Nosso vocabulário é mudado, nossas atitudes são mudadas, a vida de Jesus se manifesta nas nossas vidas todos os dias. Não uma vez no mês, não uma vez na semana, todos os dias Jesus deve se manifestar através das nossas vidas. Nova vida em Cristo Jesus é manifestar o poder da palavra aos que não conhecem, aos que estão vivendo enganados por líderes cegos, que estão pregando o evangelho sem o poder de Deus, mas com o poder da mente, com o positivismo confessado todos os dias. Como novas criaturas, nós passamos a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, que já recebeu o poder de Deus para serem suas testemunhas. Igreja, corpo vivo que se move e se desenvolve, através da qual Jesus manifesta a sua pessoa, a glória, a graça, o poder e a autoridade sobre a terra. A igreja, como o corpo vivo de Cristo, é constituída de pessoas, somos nós, aleluia. A igreja de Jesus é constituída de pessoas, nascidas de novo, que se relacionam de uma maneira viva com Deus, ouvindo sua voz e praticando a sua palavra. Praticando a sua palavra, que é o poder de Deus. Queridos irmãos, mais do que nunca, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós já sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque Jesus advertiu: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. E finalizando com as palavras de Paulo, 2 de Timóteo 2,15, ele nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, que pratica bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra, que causa impacto na vida das pessoas, por causa do poder de Cristo Jesus. Aleluia. Manejar a palavra de Deus não é apenas carregá-la todas as vezes que trazemos para o culto. Manejar a palavra de Deus não é apenas mudar de um lugar para o outro, que aqui a esposa já fala: quantas vezes já falei para você não colocar essa Bíblia aqui, né? Aí você tira daqui e coloca para cá. Não é isso, manejar a palavra de Deus, mas é praticar, como nós praticamos, né, exercícios físicos, como nós praticamos outras coisas, porque nós queremos aprender. Você quer ser um profissional, você então pratica aquele trabalho para ser um exímio, para ser um profissional. Se você não praticar, não vai acontecer. Você estuda medicina, mas não pratica, nada vai adiantar te chamarem de doutor. Não deve nem chamar de doutor. Você tem que ser um prático. Você tem que praticar aquilo que você estudou. Se você está estudando a palavra de Deus, você tem que praticar. Você não está praticando porque não estuda, porque não se coloca isso como primazia na sua vida. E ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Se hoje Deus nos chamasse para uma conversa, será que seríamos aprovados ou seríamos reprovados? Você vai responder. Você já sabe, você conhece. Quanto tempo de prática está acontecendo na sua vida? Deus quer
usar a sua vida nestes dias, mais do que nunca, porque ele diz que a seara dele é grande, mas tem poucos efeitos, tem pouca gente, precisa-se de mais, mas Deus quer usar você. Deus tem urgência de usar a sua vida como um exemplo de praticante da palavra de Deus, para manifestar o poder de Deus a este mundo. Ele tem urgência de usar a sua vida nesses dias que você está vivendo. A sua vida de comunhão com a palavra de Deus tem que causar impacto. A sua vida de comunhão com a palavra de Deus tem que causar impacto na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos colegas de trabalho, aonde você estuda, aonde você anda, ou seja, no seu lazer. Talvez você goste muito de ir à praia, talvez você goste muito de andar de moto, talvez você goste muito de assistir corridas, enfim, você precisa causar um impacto na vida das pessoas por causa da palavra de Deus que você está lendo, que você está comendo, que você está vivenciando. Se não causar impacto na vida dessas pessoas, algo está errado. E Deus quer que você hoje comece algo diferente na sua vida com relação a este poder que Ele já nos concedeu. Este poder que está ao nosso alcance. Este poder que transforma vidas, que cura, que liberta, que dá direção. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Amém? Amém. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Ore mesmo, não se distraia. Esse é um momento que você pode pedir perdão ao Senhor da sua negligência para com a palavra de Deus. Deus querido, obrigado. Ó Deus, porque temos liberdade. Senhor, nós podemos comprar quantas Bíblias nós quisermos, mas se nós não lermos a única que nós temos em casa, de nada vai adiantar. Enquanto outros, lá naqueles países onde é proibido, quando se descobre que eles têm uma Bíblia, eles são mortos, eles são enforcados, eles são degolados, eles vão para a cadeia. E nós aqui, com esta liberdade de lermos a palavra, transmitirmos, de vivermos a palavra de Deus, de através dela, Senhor, nós podemos operar coisas maravilhosas, nós podemos dar direção para as pessoas, porque a Tua palavra é uma bússola, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ah, Senhor, usa a vida dos nossos irmãos, usa as nossas vidas, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor, usa-nos para mostrar o caminho da verdadeira salvação. Ah, Deus amado, nós não queremos ser mais os mesmos, ó Deus, que encostamos a Tua palavra, que é o poder de Deus, de lado. Mas nós queremos praticar, nós queremos viver, nós queremos amar a Tua palavra. Por isso perdoa a nossa falta, a nossa falha, a nossa negligência. Mas Senhor Deus, ajuda-nos a partir de hoje a sermos praticantes da Tua palavra, nos apresentarmos como obreiros de que não tem do que se envergonhar, porque somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Eis aqui a Tua igreja, Senhor Deus, que ela faça diferença nesta cidade, neste país e nas nações, no nome precioso de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, amém.
Aleluia.